nesse calor de rachar, nada melhor do que falar de mar, de água. E para você que vai para a Baixada Santista, uma ótima opção é conferir a Mostra de Surf e Cultura Osmar Gonçalves, no Sesc de Santos, até o dia 2 de fevereiro. Lá, você poderá encontrar uma homenagem aos pioneiros do surf no Brasil. Uma tábua havaiana como esta deu início ao surf no Brasil em 1938. Osmar Gonçalves, João Roberto Raffers e Silvio Malzoni, com a ajuda de um tio e um construtor naval, construíram uma prancha como esta, de madeira, que molhada chegava a pesar 90 quilos. Estes foram os primeiros surfistas do Brasil? Foram, sim. A gente fez uma pesquisa aprofundada, porque, na verdade, era uma lembrança, eram histórias de família. E era uma história que era contada tanto do lado do meu pai como da minha mãe, porque o Osmar é casado com a irmã do meu pai e o Ju é irmão da minha mãe. Então minha mãe contava, meus tios contam, sempre assim que surfavam, eles eram muito pequenos, muito novos, a minha mãe era muito pequena, inclusive, e eram pranchas muito grandes, quer dizer, era um acontecimento em Santos, todo mundo sabia que isso acontecia, eles só não sabiam que eles eram os primeiros do Brasil. Em Santos, com certeza, eles sabiam porque as pessoas paravam para olhar, olha, o que eles estão fazendo, aquela prancha enorme e tal, porque cada onda que eles corriam, eles tinham que ir para a beira da praia para abrir, tirar a água de dentro da prancha, porque ela enchia de água. Então, cada 6 horas que eles ficavam na praia, eles conseguiam correr no máximo 5 ondas. E quando se descobriu que eles eram os pioneiros no surf? Em 1989, a revista Fluir estava fazendo um levantamento sobre a história do surf no Brasil. E aí o que aconteceu? Até aquele momento, se achava que o surf tinha começado no Rio de Janeiro, porque afinal das contas, os surfistas mais conhecidos eram de lá e tal. E aí, por uma coincidência, um dos meus primos, filho do Osmar Gonçalves, conheceu um cara que contou essa história, que o surf e o berço tinha sido no Rio de Janeiro, acho que em 1950. Ele falou, não, mas meu pai surfou antes que isso, né? Antes disso. Aí, então, o que ele fez? Levou as fotos que ele tinha lá, meu tio tinha, e aí a Fluir viu que, então, realmente o berço do surf tinha sido Santos. Em 1938, com o Osmar e com o Ju. Da mesma forma que esta réplica, a primeira tábua foi construída com base numa planta publicada no exemplar da revista americana Popular Mechanics, de 1937. E qual a importância desta revista americana para o surf? Toda a importância, porque nessa revista foi publicada a planta da prancha. Essa prancha era uma prancha muito grande, de madeira, ela era oca e cheia de detalhe. Cada madeirinha tinha um tamanho certo, o comprimento, a envergadura da madeira. Então, quando o pai do Osmar trouxe essa revista dos Estados Unidos, eles olharam e acharam bacana, vamos fazer isso daí. Só que era uma coisa muito difícil, eles tinham 17 anos na época, então trabalhar com madeira, com aqueles detalhes e tal, então eles foram procurar um tio do Jua, que trabalhava com madeira, gostava, tinha como hobby, né, trabalhar com madeira, tinha uma grande marcenaria na casa dele. Aí ele viu aquilo, falou que ia ajudar, mas ele mesmo achou que ainda precisava de uma outra ajuda, porque a madeira que tinha lá na planta não tinha no Brasil, o tipo de parafuso podia ser diferente, então eles foram atrás de um construtor naval que tinha em Santos, chamado Júlio Putz, e o construtor naval ajudou nessa parte, sabe, dando dica de que madeira usar, como fazer, que tipo de parafuso e tal, para a prancha poder sair legal. Essa revista, então, não tinha nada a ver com surf? Não tinha nada a ver com surf. Na verdade, é uma revista que existe até hoje, ela chama Popular Mechanics, ela é de 1800 e alguma coisa nos Estados Unidos. No Brasil ela chama Mecânica Popular, e ela traz, assim, desde gaveta, como que tem que ser feita, como também montar um radioamador em casa, sabe? Ela traz todo tipo de... É pra gente que gosta de fazer trabalho manual, seja de que material for. E nessa de 37 foi publicada a planta da prancha. A mostra conta como foi esta história ousada dos 3 santistas, que foram os pioneiros a pegar ondas no Brasil, na cidade de Santos. As 2 réplicas da tábua foram construídas em Santos, em homenagem aos pioneiros. A mostra conta ainda um pouco sobre o começo do surf na Polinésia e como ele acabou chegando aos tempos atuais. Fala do americano Tom Blake,
que entre várias invenções e contribuições ao surf moderno, foi o criador da tábua construída pelos pioneiros do surf no Brasil. O Tom Blake, ele era um inventor. Ele era um inventor. Ele era um americano, um surfista, um cara muito preocupado com segurança. Ele era nadador, ele foi salva-vidas e ele via que as condições que se trabalhava na época com essa história de salvar-vida eram muito ruins. Ele até perdeu amigos em situações desse tipo. Então, o que ele fez? Ele começou a criar inventos, né? Criar produtos para dar mais segurança para as pessoas, dentro da água principalmente. Então ele inventou uma boinha que é usada até hoje, que é um formato assim de torpedo, sabe? Uma boinha, aquela boinha com buraco no meio, de alumínio, foi ele que criou. Ele que foi o inventor do windsurf. Uma vez ele estava sem vento, deitado em cima de uma prancha, abriu um guarda-chuva e via que o negócio andava. Ele foi lá, instalou uma vela e com isso se criou o windsurf. Então ele tem assim um monte de invento, mas um deles foi a prancha oca. Outro ponto interessante da mostra é a exibição de fotos dos campeonatos dos Legends, categoria composta por surfistas veteranos que ainda estão atuando com pranchas do tipo longboard. Aliás, vários modelos de pranchas também estão expostos, revelando sua evolução. A primeira prancha ela pesava 90 quilos dentro da água, 90 quilos. Com toda a evolução aí, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, as pranchas de hoje, é óbvio, são bem mais leves. Ah, são bem mais leves. Na verdade, essa prancha que você está falando, que pesava 90 quilos na água, já era uma evolução, porque ela era oca, então ela era mais leve. As pranchas anteriores, elas eram de madeira maciça, então elas pesavam secas 90 quilos. Então, para surfar, precisava ter muita vontade mesmo. Aí depois dessa prancha oca, né, que é a Hollow, dessa invenção do Tom Blake, vieram as pranchas de madeira, mas madeira mais fina, que são os madeirites, né? E depois disso, em 1964, chegou o poliuretano expandido e as pranchas começaram a ser feitas de poliuretano. Então, uma prancha que antes pesava 90 quilos passou a pesar 10. A ideia dos organizadores é tornar a mostra itinerante, primeiro no estado de São Paulo e depois pelo Brasil. Em Santos, a mostra tem recebido um público diário de 500 pessoas. E qual a importância dessa mostra para o surf brasileiro e para o surf mundial? Olha, a importância da mostra, na verdade, é o resgate da história, porque até agora a história estava sendo contada através de lembranças, de família, né? Aí uma pessoa que viveu na época, porque algumas pessoas de 1938 já não estão mais aqui para contar, né? As pessoas que estavam lá, né, com 17, 20 anos. Então, qual que foi a ideia minha e do Cisco Aranha, que é o outro organizador, né? Vamos pegar documentos para trazer essas memórias para a realidade, né? Então, meu tio tinha falado da revista, fomos procurar a revista. Foi falado no consultor naval, fui atrás para descobrir onde ele estava, encontrei a filha. Então, trazer isso para a realidade, né? Trazer toda a documentação possível para que essa história fique. Bom, então vale a pena você conferir a Mostra de Surf e Cultura Osmar Gonçalves. Fica na rua Conselheiro Ribas, 136, no Canal 5. Vale a pena conferir, né, Cecília? Vale a pena. Tem bastante foto, tem muita prancha, tem troféu, tem muita coisa interessante para ver.